Segundo as Nações Unidas, o motivo de mais de 60% dos homicídios no Brasil é o mesmo, arma de fogo. Conforme o ILANUD, que é o Instituto Latino-Americano das Nações Unidas, quase 50% dos homicídios em São Paulo ocorrem entre pessoas que se conhecem, em que o autor dos disparos não tem passado criminal. Consoante a OAB, mais da metade das pessoas que reagem ao assalto são baleadas ou mortas. Eu quero indagar desde quando as Nações Unidas, o ILANUD e a OAB são órgãos, institutos de pesquisa. E se são, se eu por acaso estiver mal informado, ou se eles encomendaram a pesquisa a algum instituto, é preciso dizer quem fez a pesquisa, qual foi o universo consultado, qual foi a metodologia empregada, qual é a representatividade dos dados, em que período foi feito. Se isso não constar de uma pesquisa, eu tenho todo o direito de achar que essa pesquisa é falsa. Não adianta ficar citando dados de estatística. No Paraná tem 30 mil, no Rio de Janeiro tem 6.400. Isso aí não diz nada. Porque eu tenho malas e malas de papéis e posso citar outras estatísticas. Só que eu mato a pobre e mostro o pau. Eu digo de onde sai. Eu vou dizer, a venda legal de armas no Brasil tem caído verticalmente. Os dados são do Sinarme, dados oficiais. Em 1995, foram vendidas legalmente no Brasil 86.857 armas. Em 1998, um quinto, 17.531. Pois bem, foi justamente esse o período de maior aumento percentual da criminalidade na história do Brasil. Então, o decréscimo da venda de armas não teve acompanhamento no decréscimo da criminalidade. No ano de 1999, só havia 102 portes de arma em vigor no Rio de Janeiro. E, no entanto, naquele ano, o Rio foi o maior foco de criminalidade em todo o país. Só tinha 102 portes de arma. Por outro lado, o estado mais armado do Brasil é o Rio Grande do Sul. E, ao mesmo tempo, é o que apresenta os menores índices de criminalidade violenta. Dos 40 mil portes de arma emitidos no Rio Grande do Sul, vejam bem, presta atenção, em 1999 foram cancelados apenas 5. E somente um deveu-se a um confronto armado. E mesmo assim não foi julgado pela justiça. Por falar em justiça, aqui tem mais um dado digno de consideração. Dos homicídios dolosos, dos crimes dolosos contra a vida, julgados no Rio Grande do Sul no ano de 2000, cerca de 60% foram cometidos com emprego de arma de fogo e 40% com outros meios, inclusive armas brancas. Pois bem, 60% dos crimes cometidos com arma branca foram condenados. 40% dos crimes cometidos com armas de fogo foram absolvidos. Isso, obviamente, leva a crer que a arma branca foi basicamente utilizada para agressão e a arma de fogo foi basicamente utilizada para defesa. Vejo que isso não é uma conclusão científica, apenas uma dedução minha. Além disso, o pensamento único também esconde os índices crescentes de criminalidade violenta nas sociedades em que foi decidido o banimento das armas de defesa. O exemplo mais eloquente é o da Grã-Bretanha. E não menciona, tampouco, as baixíssimas taxas de criminalidade nos países em que a população é mais armada. Países diferentes, vejam bem, com sistemas políticos diferentes, em regiões geográficas diferentes, com histórias diferentes, com contextos culturais absolutamente distintos, como, por exemplo, a Suíça, que é o país mais armado do mundo, a Espanha, Canadá, Cuba, Israel, Dinamarca, África do Sul, etc. Esses são os países onde há o maior número de armas por habitante e, curiosamente, os países onde há menor criminalidade violenta. Então, eu quero concluir esta parte, eu não comecei a falar de direito penal ainda, estou falando de política pública e de direito constitucional. Eu vou concluir essa parte apenas dizendo o seguinte, que nenhum governo tem a prerrogativa de interferir na esfera privada de um cidadão para transformar um direito em crime. Sobretudo ao arrepio da Constituição da República, dos direitos humanos, de usos e costumes milenares que asseguram o sagrado direito de defesa, a inviolabilidade do cidadão,
a inviolabilidade, que protegem a incolumidade da pessoa e que tratam de defender a incolumidade do seu domicílio, da sua casa. Ter as personalidades de destaque na área penal e subscrito pelo IBCCRIM e o estranho silêncio do Instituto no editorial de Armas e Palavras, que foi publicado no boletim do IBCCRIM número 129 em agosto do ano passado, no qual nenhuma palavra foi dita sobre as disposições penais e processuais do Estatuto do Desarmamento, que naquele editorial foi especificamente apoiado pelo IBCCRIM. Eu entendo que são gravíssimas e insanáveis as incoerências entre a legislação brasileira de armas e munições e as posições doutrinárias que o IBCCRIM tem sustentado no plano do direito penal, contrariando vários princípios que o Instituto defende, dentre os quais o da intervenção mínima. O Estatuto do Desarmamento é uma lei que torna inafiançáveis os crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, disparo de arma de fogo. Artigos 14 e 15. Insuscetíveis de concessão de liberdade provisória os delitos de posse e de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Artigo 16. Comércio ilegal de arma de fogo. Artigo 17. Tráfico internacional de arma de fogo. Artigo 18. Entretanto, a Constituição Federal consagra a regra da liberdade do cidadão. A liberdade do cidadão é a regra. As hipóteses de restrição à liberdade são sempre excepcionais. E, além de tudo, se estabelece, desde tempos desde o Marquês de Beccaria, para não ir muito longe, desde o Marquês de Beccaria, a presunção de não culpabilidade. Quer dizer, um princípio que garante ao cidadão o direito de não ser tratado como culpado antes do trânsito em julgado de uma sentença condenatória. E as vedações impostas à liberdade daquele que responde a processo penal por tipo definido neste Estatuto do Desarmamento geram, a meu ver, consequências incoerentes e insuperáveis. Os delitos estatuídos nos artigos 12 e 13, por exemplo, que são definidos como inafiançáveis, são punidos com pena de detenção. E nessa condição seria a competência da autoridade policial concessão da fiança, de acordo com o artigo 322 do Código de Processo. Aos crimes punidos com reclusão, a lei veda a concessão de liberdade provisória sem que uma autoridade judiciária possa apreciar o caso concreto e apreciar a efetiva necessidade de afastamento da presunção de não culpabilidade. Há crimes a que são combinadas penas inferiores a 4 anos, podendo o acusado se beneficiar com suspensão processual ou até com pena restritiva de direito, não se justificando em nenhuma hipótese a manutenção do acusado sob prisão de natureza cautelar. Por exemplo, o crime de disparo de arma de fogo, que já foi considerado mera contravenção penal, hoje, por lei ordinária, ele é equiparado aos seguintes delitos: racismo, tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas, terrorismo e aos crimes definidos como crimes hediondos, a ação de grupos armados contra a ordem constitucional, contra o Estado de Direito, todos crimes inafiançáveis por força de expressa disposição constitucional. Assim, o indivíduo que dispara uma arma de fogo sem a intenção de praticar qualquer delito, ele recebe o mesmo tratamento de quem organiza um grupo armado para atentar contra a ordem constitucional. Então, isso consagra, a meu ver, o irracionalismo, a irrazoabilidade e a desproporção. Alguns tipos penais, por outro lado, comportam inúmeras ações distintas numa única proibição. Tem o artigo 14, por exemplo, tem 13 verbos nucleares, que é uma distorção legal que imaginou-se que teria sido definitivamente banida do Brasil com a conquista do Estado Democrático de Direito. Sob a ótica do princípio da intervenção mínima, que é conceito defendido por esta entidade e ao qual eu tenho aderido desde sempre, o Estatuto do Desarmamento não se sustenta. Vou citar aqui o doutor, meu mestre de todos nós, que me dá a honra da sua presença, que é o doutor Alberto da Silva Franco.
Daí a importância do princípio da intervenção mínima, que se traduz no freio ao conteúdo expansivo do controle social penal. Caberia, a meu ver, a qualquer lei que se propusesse a controlar a violência, qualquer proposta consistente em termos de segurança pública no Brasil, e atento, a qualquer legislador atento a esse princípio, estabelecer